e por isso mesmo criativo, inovador, não é? As 3 características centrais do ser humano no mundo animal são conhecidas. Claro que nós temos instintos, mas os animais também têm instintos e até mais apurados do que os nossos. Nós temos sentidos, 5 sentidos, mas os animais também têm 5 sentidos e o mais das vezes mais agudos, mais apurados, mais desenvolvidos do que os nossos. Agora, nós temos 3 coisas que superam a dos animais. Nós temos um sentimento mais aguçado do que o deles. Nós temos coração aberto, não é? Coração neurônio, não é neurônio, não é coração músculo cardíaco batendo aqui pendularmente do lado esquerdo do peito. É coração sentimento, coração intuição, coração imaginação, não é? Coração ousadia, coração criatividade. Temos inteligência dita racional, cartesiana, lógica, não é? Que nos habilita a conceituar as coisas, teorizar sobre as coisas, fazer equações, teoremas, silogismos, não é? Conceituar, enfim, tudo e todos, que é o pensamento, sentimento, pensamento. A dicotomia mais característica do ser humano. Mas é do casamento por amor entre sentimento e pensamento, começando sempre pelo sentimento, que abre os poros do pensamento, e não o pensamento que abre os poros do sentimento. É do casamento por amor entre sentimento e pensamento que nós partejamos o rebento da consciência. E a consciência é o ponto pinacular do ser humano. É esse ponto mais alto em que nós divisamos as coisas com mais longura, com mais largueza, com mais clareza, com mais profundidade. A consciência está no limiar ali, vizinha de porta da própria espiritualidade. É o ponto de confinamento, não é? Entre a ciência, a percepção mais clara das coisas, e a espiritualidade como uma característica divina ou crística. Não é? É o ponto de conciliação entre o profano e o divino, entre o sentimento e o pensamento de nome consciência. O Brasil, na democracia, se conscientiza mais e mais do seu valor, do seu futuro, da sua potencialidade e da sua capacidade, vontade, determinação para transformar a política naquilo que a política efetivamente é, por definição, a mais importante das atividades humanas. Eu acho que a depuração dos costumes políticos já começou e não vejo pessimisticamente o futuro do nosso país. Creio que saberemos otimizar funcionalmente, não é? Sentimento e pensamento também coletivos, porque é um sentimento coletivo, é um pensamento coletivo, na perspectiva do partejamento de uma consciência também coletiva. A sociedade brasileira dá demonstrações, não é, de que quer um país mais sério. É como eu vejo os movimentos de rua, essa protagonização direta da cidadania, essa ativação do processo democrático, que é prestígio das bases e limitação das cúpulas, desconfiança das cúpulas. É o nosso papel. Quem detém o poder tende a abusar dele. Montesquieu. O poder, volto a dizer, não é? O poder corrompe e o poder absoluto corrompe absolutamente. É preciso, portanto, fazer do poder um mecanismo, uma ferramenta de transformação qualitativa da sociedade, que para isso é que ele existe. E as autoridades que cumprirem, não é, o seu papel com fidedignidade, elas, mais do que temidas, elas serão respeitadas e até admiradas. Obrigado, ministro. Ainda aproveitando a linha, nós vamos apresentar mais algumas perguntas nessa direção. E depois, no outro bloco, nós temos algumas perguntas voltadas ao exercício profissional e da ética no exercício profissional. Mas para a gente esgotar essa linha que nós estamos caminhando agora, temos aqui mais algumas perguntas. Ministro Aires Brito, o que me dizer sobre o tratamento diferenciado na política? Por exemplo, falaram da ex-mulher do Lula, em 1989, mas não falaram da amante do FHC, o Edinaldo Miquelon. Do ponto de vista ético, pergunto,
Por que o político, na época de campanha, se expõe ao povo e depois de eleito se esconde do povo? Até atrás dos carros, como aqui está difícil de ler, Maurício do Espírito Santo. Vou interromper para dar uma resposta rápida antes que me saia da cabeça a ideia. Olha, eu falei que o povo nem sempre é exclusivamente vítima dos males de que padece, de que sofre, é também cúmplice, né? A gente se lembra em que deputado federal votou na última eleição? Não é uma pergunta vexatória? Não é? Não é preciso que a gente cobre mais dos políticos, chegue mais junto, como na linguagem futebolística, de novo, um cabeça de área faz, vigiando, policiando, o olhar atento sobre os adversários, sobre os atacantes contrários. O olhar de Mona Lisa, ali no Louvre, é um olhar enigmático, mas é um olhar atento. Para onde a gente vai, o olhar nos acompanha. É o olhar de vigília. Jesus Cristo, certa feita, é preciso ler Jesus atualizadamente, não é? E interpretá-lo corretamente, lógico. Jesus disse assim: bati a tua porta e não estavas presente. Ele não bateu a porta fisicamente, ele não se deslocou fisicamente e foi à casa de alguém, bateu e alguém não estava, como na música do Ernesto, não é? De Adoniran Barbosa. Ernesto nos convidou, né? E por não sei o que, ele mora no Brás, etc. Não é isso. Jesus disse: bati a tua porta e tu não estavas presente, ou seja, em estado de vigília. No presente, tu estavas no passado, curtindo fossa, saudosismo, melancolia, frustrações, ou no futuro, fazendo planos, projetos mirabolantes, deixando de estar naquilo que verdadeiramente interessa, o eterno agora, né, na linguagem de Eckhart Tolle. No presente, no aqui e no agora, porque a vida transcorre a cada instante. Quem está no futuro, quem está no passado, deixa de aproveitar a imensidão de cada instante. E a mensagem de Jesus foi essa. Jesus como que era um meditante, meditação transcendental. E Leonardo da Vinci parece que era também um meditante. Daí porque aquele sorriso no canto dos lábios, né, de Mona Lisa, que é um sorriso sobranceiro, um sorriso de quem está por cima dos problemas e não dentro deles, né? Um sorriso de quem diz assim: quando você tiver um grande problema, não diga a Deus que você tem um grande problema. Diga ao problema que você tem um grande Deus, né? Aí muda tudo. Então, o povo brasileiro tem estado atento, vigilante, olhar aceso, crítico, acompanhando o dia a dia dos seus governantes. Parece que começou. E se começou, os governantes vão ter que mudar. Vão ter que mudar. Eu vejo o processo democrático exatamente como consagrador de padrões principiológicos, não é, de comportamento coletivo, individual e coletivo. Eu era garoto quando fiz um poema, está num dos meus livros, chamado Princípios. E esse poemeto diz assim: não tenho metas ou objetivos a alcançar. Ou seja, eu não estou no futuro, não faço plano nenhum. Não tenho metas ou objetivos a alcançar. Tenho princípios. E na companhia deles, nem me pergunta onde vou chegar. Então, o princípio da democracia é que deve estar conosco a toda hora. E na companhia desse princípio, a gente nem se pergunta onde vai chegar, porque vai chegar no melhor dos lugares. Ministro, temos uma pergunta do Pedrinho da Mata, lá do CREA Minas Gerais.
Na visão do ministro, qual a principal reforma a ser feita no país? Principal reforma a ser feita no país. O Luiz também, Luiz Van Lan, ele pergunta: um dos grandes problemas do nosso país, entre outros, é a impunidade. Na sua opinião, como avançar para reduzi-la ou, se possível, eliminá-la? Tem mais outra aí na sequência da impunidade. A impunidade atrapalha a cultura da ética? Vou responder de novo com esse bloco de 3. Nós já estamos fazendo reforma, e reformas importantes. É preciso também enxergar o que há de bom, viu? Não cegar para o que há de mal, mas enxergar o que há de bom. Olha, o Legislativo tem produzido leis boas. Claro que eu não estou aqui para aplaudir a atual composição do Congresso Nacional. Não faria isso. Não estaria sendo sincero. Mas o Congresso Nacional, depois da Constituição, tem dado passos importantes no sentido da transformação qualitativa que tanto desejamos. Por exemplo, Lei Maria da Penha, né, é uma lei importantíssima que ataca frontalmente o patrimonialismo, responsável pela covardia, pela brutalidade dos machos contra as mulheres no ambiente doméstico, né? Lei da ficha limpa, lei de defesa do consumidor, inclusive estendendo a defesa do consumidor às relações bancárias. Lei de falência, né, que alenta um pouco as empresas para que elas tenham oportunidade de prosseguir ocupando seus espaços no mercado, né? Lei de improbidade administrativa, lei de responsabilidade fiscal. Quer dizer, nós temos tido, né, por ação do Congresso Nacional, leis transformadoras qualitativamente do nosso país. Eu vou dizer para os senhores, numa lista muito rápida, que revolução o Supremo Tribunal Federal tem feito nos últimos 10 anos. Primeiro, proibição do nepotismo no âmbito do Poder Judiciário e dos outros 2 poderes, dos tribunais de contas, do Ministério Público, de ponta a ponta, proibição do nepotismo, esse braço mais alongado do patrimonialismo brasileiro. O patrimonialismo brasileiro, que é a indistinção entre o espaço público e o espaço privado, né? O uso da coisa pública como se fosse privada, é muito antigo no Brasil o patrimonialismo. Vou lembrar vocês, vou avivar a memória de vocês com um trocadilho muito bem posto pelo padre Antônio Vieira no século XVII. Disse o padre Antônio Vieira: os governadores chegam pobres às Índias ricas. Isso aqui era chamado de Índia Ocidental. Os governadores chegam pobres às Índias ricas e retornam ricos das Índias pobres. Vejam como a corrupção é renitente, não é? Como perdura aqui em nosso país. Mas esse combate ao nepotismo é um combate ao patrimonialismo. O Supremo consagrou, reconheceu a dignidade intrínseca das populações indígenas com a célebre decisão Raposa Serra do Sol, não é? Resgatando até a própria cultura aborígene brasileira. O Supremo decidiu que há uma igualdade no plano da união estável entre casais heteroafetivos e pares homoafetivos. O Supremo decidiu pela liberdade de imprensa em plenitude. Liberdade de imprensa em plenitude. Censura prévia, nunca mais. O Supremo decidiu que o trabalhador que se aposenta voluntariamente depois de 30 anos de contribuição, homem, 25 anos, mulher, que se aposenta perante o INSS voluntariamente, não perde o seu vínculo de emprego com a empresa e que, portanto, pode acumular os ganhos do trabalho com os ganhos da aposentadoria. Isso injetou na musculatura econômica do país recursos beneficiadores de 8 milhões de pessoas, em torno disso.
Olha que reforma, não é? Em prol da massa de salários do país. Eu passaria aqui uma manhã, lei da ficha limpa, relatando para os senhores o que o Supremo Tribunal Federal tem feito depois da Constituição, no sentido da depuração dos nossos costumes, inclusive dos costumes políticos. Esse caso da ação penal 470, não é, que popularmente ficou conhecida como mensalão, não me deixa à vontade para falar sobre ele, confesso. Com toda a honestidade eu digo isso. Eu coloquei o processo em julgamento, eu presidi 50 das 53 sessões de julgamento, e qualquer pronunciamento meu de ordem técnica pode parecer um assédio igualmente técnico, né? Pode parecer, no modo de pensar, de conceber as coisas dos ministros nessa fase, não é? De embargos de declaração e embargos infringentes. Mas diga-se o que se quiser dizer desse processo. Uma parte é contra, outra parte é a favor, uma parte acha que as penas foram demasiadamente duras, outra parte acha, embora minoritária, mas há quem entenda assim, que o Supremo foi injusto materialmente, etc. Não quero entrar em detalhes. O que eu posso dizer é o seguinte: não se pode acusar de ilegítima a decisão. Não se pode acusar de ilegítimo o julgamento. Tudo foi feito à luz do dia, transparentemente, tudo, com plenitude de contraditório e de ampla defesa, e de argumentação no âmbito dos próprios ministros. Então, foi uma decisão legítima que o Supremo Tribunal Federal tomou. Se justa ou injusta, o julgamento é da história. Então, o Brasil tem mudado para melhor e vai continuar melhorando. Portanto, eu reitero a minha opinião, a minha impressão, não vou dizer convicção, né, de que o Brasil está encontrando o seu caminho. Eu passei a desconfiar da palavra convicção depois que li um pensamento de Nietzsche. Né? Nietzsche disse assim: o contrário da verdade não é a mentira. O contrário da verdade não é a mentira. São as nossas convicções. Né? Porque nós padecemos da síndrome da necessidade, né, da síndrome da confirmação dos nossos pontos de vista, das nossas ideias. E, às vezes, as nossas ideias, as nossas convicções, se esclerosam, né? Entram em colapso cardíaco, se defasam, são desmentidas duramente pela realidade. E como nós continuamos fiéis às nossas convicções, a despeito da contradita do mundo real, deixamos de aprender uma preciosa lição. A preciosa lição de saber enterrar ideias mortas. Nós não sabemos enterrar ideias mortas porque guardamos nas prateleiras do nosso próprio obscurantismo, dos nossos preconceitos, toneladas e toneladas de formol. Então, eu tenho evitado falar da palavra convicção. Obrigado. Estou procurando aqui conduzir para aproveitar o ministro para responder o maior número de perguntas. Nós estamos com o nosso horário bem avançado, mas como nós começamos o nosso painel um pouco atrasado do outro painel, que terminou um pouco mais tarde, então nós temos alguns minutos ainda, vamos aproveitar. Agora tem as perguntas voltadas ao exercício profissional, ministro. O João Damaro pergunta: a base de nossas profissões é a segurança dos cidadãos. A impunidade ética depõe contra esse princípio? Estou perguntando a impunidade ética, se depõe contra esse princípio, porque nós temos um código de ética profissional. Ministro, o senhor disse que ética é não puxar o tapete do colega profissional. Como, então, denunciar esse mesmo profissional por falta de ética? Denunciá-lo no nosso código de ética, que o nosso conselho também é um tribunal de ética, né? Há uma linha muito... Essa pergunta quem fez foi o do CREA, o Flávio Vieira, do CREA Bahia. E essa aqui é do João Maria Cavalcante, do CREA Rio Grande do Norte. Há uma linha muito tênue entre a responsabilidade profissional no que tange a seara ética e civil. Seara ética e civil.
Como separá-las? Como separá-las? A ética profissional, essa daqui eu falei o nome de quem perguntou, eu falei o João Maria. Esse, o Aderson Sá, do CREA Rondônia. A ética profissional é fundamentada na moral das normas profissionais, quanto nesse contexto pode um conselho de ética atribuir os princípios morais de uma sociedade com desconhecimento profissional e atender os anseios? A ART, Anotação de Responsabilidade Técnica, nós temos a ART criada por uma lei federal, né? Ela define a responsabilidade da participação técnica dos nossos profissionais nas obras e serviços. Muitos profissionais estão buscando na justiça a restituição dos valores pagos nas taxas de ART e anuidade. Normalmente a taxa é paga pelo cliente. É uma questão de ética, pergunta o presidente do CREA Santa Catarina, Carlos Alberto Xavier, o Quita. Próxima pergunta, do Juan Ébano, do CREA Paraíba, ele pergunta: um simples comentário de Vossa Senhoria acerca de quê? 2 pontos. Todo profissional da área tecnológica, quer seja engenheiro, agrônomo, geógrafo, geólogo, enfim, todos os profissionais da área tecnológica, exercem legalmente e eticamente a profissão quando há uma preocupação com os recursos naturais, provocando aí a ética ambiental do exercício profissional. E, por fim, qual a sua opinião sobre a vinda de profissionais de engenharia de outros países, visto que existem profissionais suficientes no Brasil? Pergunta o Sebastião, da Bahia. São essas perguntas aí. Quando me fazem tantas perguntas assim, eu tenho que reconhecer que minha memória não é tão boa para reter todas essas perguntas. Isso me faz lembrar até uma história de um velhinho, de um casal de velhinhos. O casal foi ao geriatra reclamando de perda de memória. Os dois, homem e mulher, se esqueciam de tudo. E o geriatra fez os exames e disse: não, vocês não padecem de esclerose ou qualquer doença significante de séria perda de memória, né? Menos ainda Alzheimer. Mas isso é fácil, isso vem com a idade, esse cansaço mental é natural. Um bom antídoto é a meditação, mas a meditação não é para todo mundo, as pessoas experimentam dificuldades em meditar. Então, vocês anotem as coisas que entenderem mais importantes, e anotando, vocês não vão esquecer e não vão experimentar esse sentimento de baixa autoestima. Muito bem, o casal voltou, de velhinhos, voltou para casa feliz, e mal o casal entrou em casa, a mulher disse: meu bem, vá ali ao freezer e me traga um sorvete de coco com calda de chocolate, mas anote, meu, sorvete de coco com calda de chocolate. E o velhinho disse: eu não vou anotar isso, é acabrunhante, o freezer está ali, sorvete de coco com calda de chocolate, eu tenho que anotar. Bem, 1 minuto e meio, 2 minutos depois, o velhinho chega com uma xícara de chá, fumegando, né? Aí a velhinha disse: está vendo você não anotou? Cadê as torradas? Olha, tudo gira em torno da corrupção e do cumprimento dos deveres éticos, né, nas perguntas. Ulisses Guimarães dizia: a corrupção é o cupim da República, né? Uma metáfora muito bem apanhada. A corrupção talvez seja mesmo o nosso pior mal, não é? É uma doença endêmica. Agora, nós estamos já sabendo disso, não é? E estamos no plano da consciência, né, compreendendo que urge, né, é preciso priorizar mesmo o combate pelo modo mais eficaz possível à corrupção. Corrupção nessa ordem e desperdício. E um colega tem o dever mesmo de denunciar o outro com toda a lealdade, como os conselhos de ética
são criados para apurar essas acusações de desvio no plano moral. Eu simplifico as coisas dizendo que não nos falta atualmente civismo. O que é civismo, né? É qualidade do cidadão. O cidadão, cidadania é o segundo fundamento da República, artigo 1º, inciso 2º da Constituição, cidadania. Cidadania é qualidade do cidadão. E cidadão é o habitante da cidade, cidade-estado, cidade-polis. Né? Mas é o habitante orgânico da cidade, vertebrado, comprometido, envolvido, militante, proativo. Né? Cidadão é o vigilante de que falava Cristo. Batia a tua porta e tu não estavas presente. É o que está no aqui e no agora acompanhando tudo. E isso se dá entre colegas também, por que não? Isso não é traição, isso não é puxada de tapete. Isso é chamar o processo, como nós dizemos na área jurídica, chamar o feito à ordem, colocar o trem nos trilhos, arrumar a casa eticamente. Volto a dizer, a ética praticada pelo indivíduo dá centralidade ao indivíduo, autoestima, não é? Autorrespeitabilidade. E é um fator de coesão social. A ética congrega pessoas, mas não basta congregar pessoas. É preciso agregar valor à congregação de pessoas. Porque uma quadrilha de bandidos é uma congregação de pessoas. Então, não basta congregar pessoas, é preciso que elas se congreguem em torno de valores. E a ética, melhor dizendo, a moral, agrega valor às congregações humanas. O sistema Confia é de congregação, mediante agregação de valores. Né? E não vai faltar coragem, não vai faltar criatividade ao país no âmbito desse processo democrático que estamos vivenciando, preservando, defendendo, exaltando, reverenciando. Né? Precisamos, talvez, daquela lembrança de Cristo. Vocês vão dizer que minha palestra aqui foi de direito, ética e religião. Né? Cristo dizia que ninguém entraria no reino dos céus se não voltasse a ser criança. Não é? E ainda disse, deixai vir a mim as criancinhas. Por que essa admiração toda de Cristo pelas crianças? Porque as crianças têm virtudes que são perdidas nessa passagem para a idade adulta. Né? Sem querer ofender ninguém, nem a mim mesmo. Nós nos adulteramos na idade adulta, não é? E deixamos de praticar aquelas virtudes que as crianças detêm admiravelmente. Criança não entra em estresse, não é? Porque nem faz planos, nem vive de saudades. Elas vivem o dia a dia. Criança se admira de tudo. Por que criança se admira de tudo? Porque tudo é admirável. Nós é que embotamos o nosso olhar e perdemos a capacidade de ver as coisas como as coisas efetivamente são, únicas, originais, admiráveis, portanto. Só o olhar que se renova é que vê a vida se renovar perenemente. Não é? O princípio ativo da vida é o movimento, dizia Heráclito, um pré-socrático. Ele dizia, o ser das coisas é o movimento. Ninguém entra duas vezes nas águas de um mesmo rio. Só o impermanente é que é permanente. Não é? Tudo muda menos a mudança. As crianças vivem nessa ambiência, que significa o princípio, ambiência dinâmica, que significa o princípio ativo da vida. Eu conto a vocês uma historinha ou duas aqui sobre criança. Eu sou fã das crianças. Eu acho que Einstein tinha razão. Einstein disse assim, eu não sou gênio, mas se cheguei aonde cheguei, foi porque permaneci criança até os 43 anos de idade. Quer dizer, que depoimento importante, humilde, sincero. Né? Ou seja, ou a criança que havia dele não se deixou matar, ou o adulto que havia nele não deixou a criança morrer. O fato é que conviviam nele harmoniosamente o adulto e a criança. Eu gosto muito da sinceridade, da autenticidade das crianças e da criatividade. Uma criança de 7 anos, na historinha que eu li há muitos anos, era uma menina. Numa aula de desenho, ela fez uma galinha de 3 pernas.
e voando tão alto quanto os pássaros, com todo o desembaraço do voo dos pássaros, varando ali as nuvens e circulando, não é, sobranceiramente pelo azul do céu. Caiu na farra do azul e não nos 50 tons de cinza. Esse livro famoso que está aí circulando. Quando a professora recolheu o desenho, chamou a menina em separado e disse: olha, eu tenho que lhe fazer um elogio. Tecnicamente, o seu desenho está perfeito. Está perfeito. A galinha simétrica, não é? O movimento no ar, não é? O movimento das nuvens pegando carona nos ventos. Claro que isso eu estou inventando. No livro eu não li assim, não, mas é como se tivesse dito isso. Mas eu tenho que fazer uma crítica. Nenhuma galinha tem 3 pernas e nenhuma voa tão alto quanto os pássaros. E a menina respondeu sem se perturbar: eu sei, professora, nenhuma galinha tem 3 pernas, nenhuma voa tão alto quanto os pássaros. Mas eu botei a terceira perna para dar o impulso. Quer dizer, isso aqui é criatividade, né? Criatividade. E, finalmente, presidente, se me permite, uma outra menininha de 7 anos, 8 anos, 7, foi a sua primeira aula de educação sexual. E, claro, que os pais ficaram preocupados, né? Mas, primeira aula de educação sexual tão cedo, e se esses professores forem avançados demais? Em suma, a criança foi, quando retornou da aula, o pai foi o primeiro a perguntar: minha filha, preocupadíssimo, como foi a sua primeira aula de educação sexual? E a criança, com aquela autenticidade que é própria de toda criança, com aquela sinceridade, disse: meu pai, essa primeira aula de educação sexual não foi de grande proveito. Aí disse: como assim? A menininha disse: os professores ficaram só na teoria. Então, de sorte que vamos ter sinceridade, autenticidade, compromisso. Quando o senhor assumiu o seu cargo, presidente, certamente assinou um compromisso de bem fielmente cumprir as funções do cargo. É o que está no artigo 78 da Constituição, com todas as letras, não é? O presidente da República e o vice-presidente tomarão posse nos seus cargos, diz o artigo 78, prestando o compromisso de bem fielmente cumprir a Constituição, defendê-la, resguardá-la, assim como a ordem jurídica em geral e a integridade do país. Quer dizer, é isso que o direito exige de cada um de nós, é isso que a moral exige de cada um de nós. E é o que nos cabe, né? Pautar a nossa vida por esses parâmetros, esses critérios de moralidade que nos tornam pessoas verdadeiras e não farsantes, não é? E não traficantes de influência, não é? Nos âmbitos públicos, e não assaltantes do erário. Erário tem que rimar com sacrário. Não é? É um dever da nossa parte, no exercício das profissões e, notadamente, no exercício dos cargos públicos, não é? Corresponder às palavras lidas por ocasião da nossa posse nos respectivos cargos. Ministro, nós temos algumas perguntas aqui que eu vou encaminhar para o senhor, porque eu ouvi o senhor respondendo perguntas dessa natureza lá na rádio, e algumas que foram feitas dessa natureza. Se eu não posso dizer, até para não caracterizar um assédio, algo assim lá, dos colegas lá do Supremo, né? Não é fuga de responsabilidade, nem falta de coragem. Não é? Mas é que o processo, teoricamente, ainda está em aberto. Não é? O AP 470, ele ainda está em aberto. Terminamos agora a fase dos embargos de declaração. Mas, a partir de amanhã, não é, vamos retomar o julgamento de um assunto delicado, que é dos embargos infringentes. Saber se essa modalidade de recurso, de nome embargos infringentes, ainda existe no ordenamento jurídico brasileiro, porque, embora não tenha previsibilidade na lei mais recente, de 1990, tem previsibilidade numa lei mais antiga, que é o regimento interno do Supremo Tribunal Federal. Aí se põe a discussão: o regimento está revogado ou não está? Embargos infringentes correspondem a uma oposição daquele réu
que teve pelo menos 4 votos pela sua absolvição no próprio Supremo Tribunal Federal. Isso significa que os embargos podem ser recebidos, convenhamos, teoricamente, vamos admitir que sim, mas também vem uma segunda fase. Recebidos, analisados, eles serão providos, serão tidos como procedentes, ou seja, o Supremo infringiu, ofendeu regra jurídica, não é importante, fundamental, cogente, imperativa, no condenar os réus e no dosimetrar as penas. Infringente é isso, de infringência, de ofensa à ordem jurídica. Olha, se eu sair por esse Brasil afora, eu faço, no mínimo, 2 conferências por semana, no mínimo, às vezes faço 4, 5. Eu estarei, não é, criando um clima até de animosidade com os próprios colegas. Então, como é uma opinião técnica, eu, com toda a honestidade, digo a vocês, não me sinto à vontade para externar esse tipo de opinião. Ministro, nós estamos caminhando para o encerramento do nosso painel, e o senhor falou muito das garças, falou da infância do senhor, de ver as garças posar lá no mangue, como nós que caminhamos por alguns meios nossos da sociedade, gelatinoso, movediço, cheio de lamas. E nós vamos encerrar fazendo as perguntas que vieram, voltado às garças. Eu deixei propositalmente para o final, sobre as garças. O Ézio Ney do Prado, ele faz a seguinte pergunta para o senhor. E agora eu vou fazer perguntas, o senhor já responde, pergunta, responde, vai ser tudo sobre as garças. O senhor faz uma apresentação sem nenhuma anotação, o que faz ver que o senhor convive e vive com o tema apresentado. Por isso, gostaria de saber o que acha dos nossos políticos, se eles precisam enquadrar na comparação das plumas das garças. Responder logo. Isso. É o paradoxo da política, né? Volto a falar do paradoxo da política. Agora, não se pode, diante dos maus exemplos, embora, não se pode descrer da política, né? A política deve ser praticada pelas pessoas mais qualificadas no plano da representação coletiva. Se as pessoas de bem, atualmente não se diz mais pessoas de bem, houve uma atualização vernacular para melhor, pessoas do bem, né? Se as pessoas do bem se escusam de fazer política sistematicamente, né, tudo tende a piorar. O que já era ruim fica ainda pior. É preciso acreditar na depuração dos nossos costumes políticos, e isso vai acontecer. Agora, vai acontecer não apenas por iniciativa dos próprios políticos, mas por iniciativa da população. É a população que tem que chegar junto e cobrar. Esse é o papel da população. Se informar, se inteirar das coisas, para votar conscientemente e entender que democracia é o regime do debate público e crítico. É preciso analisar, criticar objetivamente as pessoas e respectivas ações. Volto a falar de Michael Jackson. Eu quero mudar o mundo a partir daquele que está me olhando no espelho. Eu era fã de Michael Jackson. Mais do que Elvis Presley, ele foi o artista que mais deu liberdade aos quadris, né? E desenvolveu uma coreografia absolutamente própria, não é? Ele deixou gravada na pele do ar a sua trajetória de cantor e de dançarino absolutamente original. Thriller, né? Eu sempre que posso rendo minhas homenagens a ele, assim como ao próprio Elvis Presley. Agora, vejam que exemplo ele deu, né? Eu quero mudar a partir de mim mesmo. O beduíno é sábio quando ele quer baixar a cota de aridez do deserto, ele sobe a sua cota de cordialidade. Ministro, pergunta o José Roberto do CREA Pernambuco. Sendo a garça branca, pura, de origem genética,
O senhor acha que o improbo, o imoral, é uma degeneração de origem genética? Aqueles que charfundam na lama podem regenerar-se? Não tenho resposta para isso, não. É apenas uma opinião, nada de convicção, viu? Apenas uma opinião. Acho que não é genético, não. É cultural, é ambiental, depende do meio ambiente. Lá em Minas a gente costuma dizer que pau torto, nasce torto, morre torto e até a cinza dele é torta. Não tem jeito. Na natureza é. Na natureza, uma árvore ruim não dá bons frutos. Mas na sociedade humana, não. Por exemplo, um artista é muito melhor na sua obra, o mais das vezes, do que na sua personalidade. A obra dele pode ser uma perfeição, e ele não é perfeito. Não é? Pensemos nas obras-primas artísticas, não é? De um Michelangelo, por exemplo, de um Leonardo da Vinci, de um Salvador Dalí. Não é? A obra é melhor do que o seu autor. Eu me lembro que quando vi pela primeira vez a Pietà, de Michelangelo, na Capela Sistina, claro que eu me debulhei em lágrimas, como tanta gente faz. Mas eu percebi pela primeira vez na minha vida que num quadro, numa cena exposta, Jesus não era a figura central. A figura central era Maria, era a mãe. Jesus estava ali secundarizado, né? Era figurante, digamos assim, porque o protagonista mor central era a Madonna chorando a dor do filho. E ele conseguiu fazer de Jesus Cristo, com o tamanho de um homem, uma criança, nos braços de uma mulher, que não tinha nada de desmesurada visualmente, mas, de fato, ele teve que fazer uma mulher desmesuradamente grande para colocar no colo um homem como se o homem fosse criança. Né? Ora, isso só pode ser fruto de um artista muito melhor na sua obra do que na sua personalidade, na sua individualidade. E a Assembleia Nacional Constituinte, eu não trouxe aqui a Constituição, é muito melhor do que os seus autores. Aliás, a Constituição é muito melhor do que a Assembleia Nacional Constituinte. A Assembleia Nacional Constituinte, os mais avançados em idade sabem disso, era de perfil conservador. Havia um núcleo lá dentro chamado de Centrão, que era de resistência aos avanços democráticos, não é? Éticos, ambientais. Entretanto, os frutos foram melhores do que a árvore. Para muita gente, foi uma surpresa agradabilíssima constatar que a natureza humana é diferente da natureza ambiental. Não é? É possível, sim, uma coletividade produzir uma obra melhor do que ela, desde que a população chegue junto, faça cobranças, colabore, critique, contribua. E a Assembleia Nacional Constituinte foi um modelo de participação esclarecida da sociedade organizada brasileira. Foi a Constituição mais democraticamente debatida. Foi essa Constituição. Então, ela saiu melhor do que os seus autores. E muitos desses autores não se perdoam por isso. Ministro, o que o senhor pode dizer do mito da caverna de Platão? Pergunta o professor Amaral Fernandes. E depois a gente vai para a última pergunta. O mito da caverna de Platão. Olha, Platão foi um idealista, né? Retomou o pensamento de Sócrates e foi tão lógico que inspirou, sobremodo, Aristóteles e muitos séculos depois, Hegel. Né? Eu sou muito pela evolução, não há dúvida, de que o homem da caverna tinha suas limitações e ao sair da caverna, ao conhecer o mundo exterior com habitualidade, ele foi aprendendo com o meio. Mas eu sou muito também de acreditar, de parelha com a evolução, acreditar na transformação. O que é transformação? Dizia Shakespeare, transformação é uma porta que se abre por dentro. Quando a porta se abre por fora, né, por efeito de uma experiência,
alongada, de uma lição de alguém, de um livro, de um professor, de um mestre como Jesus Cristo, mestre dos mestres, lições dos nossos pais. Quando a porta se abre por fora, iluminando o nosso espírito, aclarando a nossa consciência, isso se chama evolução. É um processo evolucionário de crescimento, de aprendizado e de distanciamento da caverna cada vez mais. Mas há também um modo de o ser humano saltar é salto quântico, saltar de um estado para outro estado de ser. Ele era um antes do insight, por exemplo, e passa a ser outro completamente diferente depois do insight. É o papel da intuição. Os alemães chamam de Gestalt, né, esse insight. É o papel da inspiração. Não é? De repente, como um raio que estala no céu, o indivíduo se vê ejetado, catapultado para o topo da escada sem precisar subir nenhum degrau. É a diferença entre o cientista e o artista. O cientista progride no conhecimento teórico, objetivo, não é? Passo a passo, como quem se acerca de uma fortaleza inimiga e tem que transpor um caminho minado, não é? Cheio de minas. O cientista é cauteloso, é um experimentalista, ele ama a segurança, não dá um passo em falso, reflete. Por isso que o conhecimento dele é dito reflexivo, ou especulativo, ou indireto, ou intelectualizado. O cientista, se pudesse, não olhava a lua diretamente. Ele olha a lua refletida num lago. É um conhecimento indireto, por espelhamento, reflexivo, por reflexo, espelhamento. O artista não olha a lua nos olhos da lua, porque ele sabe que a lua tem olhos. É um ser, é um ente, como tudo mais tem personalidade. Para o artista, a lua cheia, por exemplo, é uma mulher grávida de poesia, né? E ele sabe que a lua nova é um piercing na barriga da noite. E ele não está errado, não. O artista personaliza as coisas, e por isso é que ele não coisifica as pessoas. Ele personaliza as coisas, ele se entrega às coisas sob um olhar que é diferente do olhar do cientista. O olhar do cientista é investigativo, o olhar do artista é contemplativo, ele apenas contempla as coisas. E as coisas assim contempladas se sentem prestigiadas e mandam recados para os artistas. Deus deve ser um artista, ele não se permite a fraqueza de conhecer aos poucos, cautelosamente, não é? Deus salta para a conclusão. Assim também são os artistas. Então, nesse mito da caverna, eu vejo a trajetória do ser humano evolutiva e revolucionariamente ao mesmo tempo. A evolutiva é um processo, a revolução é um raio que a revolução é um raio que espoca no céu da consciência do indivíduo. Bom, temos aqui a última pergunta do Jair José da Silva, que acho que muitos queriam fazer essa pergunta para o ministro, que é a seguinte, ministro. Considerando que é evidente a carência de políticos dotados de comportamentos éticos, gostaria de saber como o senhor encararia a sua indicação para a candidata à presidência da República. Olhem, até parece que eu vou cair naquela armadilha do faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Mas não é isso. Alguém aqui, ontem, não sei se foi o presidente Capuani, falou do entusiasmo e disse que o entusiasmo, segundo os gregos, significava Deus dentro da gente. E é verdade. A gente precisa ter em tudo que faz, né, o entusiasmo dos amadores e a competência dos profissionais, né? Conciliar o entusiasmo dos amadores e a competência dos profissionais. O entusiasmo dá viço, vigor, né,
as atividades da gente. A gente rende muito mais, rende melhor, quando faz as coisas entusiasmadamente ou entusiasticamente. Eu já tive uma fase de militância política. Está aqui o nosso querido amigo Japiaçu, não é, que sabe disso, Henrique Ludovici. Eu já fui candidato pelo PT, Partido dos Trabalhadores, a deputado federal. Fiz com entusiasmo, mas virei essa página, essa que é a verdade. O tempo passou. Eu me identifiquei muito como juiz. Meu pai foi juiz, eu tenho um filho juiz, e distribuir justiça me tocou ainda mais profundamente. E eu tendo a ver as coisas hoje com mais objetividade, embora com, veja bem, com sentimento. A minha trajetória é do sentimento para o pensamento, e não do pensamento para o sentimento. O sentimento é o lado direito do cérebro, dizem os neurocientistas, não é? Não por acaso chamado de feminino. O lado feminino é o lado direito do cérebro, é o lado do sentimento. É o que mais irriga sanguineamente o cérebro. E o cérebro mais irrigado sanguineamente, ele é mais ousado, não é? Mais criativo, mais inventivo, mais imaginativo, imagético, não é? Como dizem os poetas. Então, eu virei essa página da política. Eu não quero mais fazer política partidária. Não vou me desinteressar pela vida política jamais. Acompanhamento do conteúdo programático dos partidos jamais deixarei, porque eu estaria apeando da minha cidadania. E eu me considero um cidadão, se não full-time, pelo menos um cidadão, naquele sentido etimológico da palavra, né? Habitante orgânico da cidade, da polis. Então, eu tenho recebido, confesso, alguns convites em alguns estados importantes do Brasil, a partir do Distrito Federal. Mas eu, com toda sinceridade, delicadeza, agradeço e declino do convite. O meu caminho é outro. Eu adoro isso que eu estou fazendo aqui, sair pelo Brasil e por exterior, eu faço também conferências no exterior, falando das coisas do meu país, das coisas do direito, das coisas da ética, das coisas da ecologia. Abri um escritório de pareceres e também me realizo muito nesse tipo de atividade. Então, eu agradeço muito a lembrança do meu nome, mas, com toda a autenticidade, eu declino do convite. Ministro, nós vamos encerrar com uma mensagem que a da Lívia Bento Bulhões encaminhou ao senhor. Vou fazer a leitura da mensagem que ela encaminha ao senhor. Mensagem ao excelentíssimo senhor ministro do STF, Supremo Tribunal Federal. A fábula da garça ou das andorinhas em seu voo pela manhã é complementada à visão de que, pela manhã, os raios divinos chegam, o sol vem depois. É assim que os pássaros se levantam. Eles se acordam por isso, e se você for sensato, você vai sentir que, ao se levantar de manhã, você vai se sentir pelo menos 10 anos mais jovem. Medite pela manhã, como os pássaros, e entre em estado sem pensamento, para que suas importantes decisões sejam tomadas em conexão com o divino. É essa mensagem, e é desta forma que eu quero lhe agradecer, em nome do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia, por essa palestra e por essa grande contribuição que o senhor deixa a todos os congressistas, a todos os nossos profissionais, e principalmente ao sistema Confea CREA Mútua. Muito obrigado, ministro.